Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu convido você, vem tomar um café comigo. O Corinthians joga no 4-1-4-1 e quando vai marcar alto, marcou no 4-4-2. Como é que faz essa marcação no 4-4-2, né? Se você está no 4-1-4-1 e faz a marcação no 4-4-2, é simples. Lembra essa segunda linha de 4 que eu falei, de Charles, Breno Bidon, Maicon e Kaique? O que ele faz? Um desses dois jogadores aqui por dentro, dependendo ali, né, dependendo do lado da bola, sobe para fazer a marcação junto com o Guinegão e pressionar os dois zagueiros. Então, por exemplo, o Vasco está saindo do lado direito ali com o Puma, ou então saindo do lado direito com o seu zagueiro da direita, sobe o Maicon, né? Aí faz ali parceria com o Guinegão. Ou sobe o Bidon pro lado esquerdo. Mas muitas vezes até subia mais o Bidon por ter mais vitalidade, para não cansar muito o Maicon, que é um jogador que está voltando, que não tem mais característica de velocidade. Então, o Corinthians marcava no 4-4-2. Quando esse sobe, para não ficar um buraco aqui, o Ranieri, que faz o jogador ali entre as linhas, ele sobe também. Aí fecha Charles, Bidon, por exemplo, Ranieri e Kaique. E quando ataca, o Corinthians ataca com linha de 3, né? O Ranieri fecha nas linhas, enfim, sempre um fechando, não precisa ser sempre o Ranieri. Às vezes fica um lateral, fecha um lateral junto com os dois zagueiros, André Ramalho e Gustavo Henrique. E o Corinthians passa a jogar com os alas. Então o Dorival, olha só, gente, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Guardem isso, por favor. Às vezes eu já falei isso. Dorival Júnior é um técnico que só dá certo se o time for jovem, se o time tiver saúde física e se o time tiver molecada. Até no Flamengo, de estrelas, ele colocou lá João Gomes, enfim, não tem jeito. Dorival Júnior, no Santos, nas duas passagens, aquela mais marcante que ele solta toda a molecada lá de uma vez, né? Neymar, Ganso, Alan Patrick, e na segunda tinha Thiago Maia, tinha Giovani, tinha Gabigol, tinha Zeca, ele põe todo mundo para jogar. Não adianta você pôr velhotes que não correm, que não tem saúde física, para jogar com o Dorival. É perder tempo, tá? E com a molecada, o Dorival já começa a mostrar um pouco mais o seu trabalho. O time do Corinthians hoje não merecia sofrer aquele gol no início do segundo tempo. A gente tem que entender uma coisa. Não dá para o individual ficar sempre nos atrapalhando, tá? Sempre nos atrapalhando. Sempre. Por exemplo, o pênalti foi muito duvidoso, né? Foi muito duvidoso, mas, enfim, ele é discutível. Não vamos ficar aqui brigando, né? Ele é discutível, eu sou honesto, é discutível o pênalti, tá? Se eu falar que não foi pênalti, não é um absurdo, mas quem falar também que foi pênalti, não é um absurdo também, porque o André Ramalho foi infantil, um zagueiro não sobe daquele jeito, tá? Mas eu achei meio forçado o pênalti, tá certo? E o Corinthians não merecia sofrer aquele gol, né, no início da segunda etapa, porque o Corinthians jogou muito mais que o Vasco, muito mais ajeitadinho, tá, do que o Vasco na primeira etapa, e o Corinthians iniciou, tá, e o Corinthians iniciou o segundo tempo. Gente, vai deixando o like aqui, que é aquele pós-jogo de qualidade, hein, muita gente me segue nesse canal e é inscrito nesse canal, por conta das minhas análises táticas, enfim, dos meus pós-jogos, então deixa o like. Faltam só 100 inscritos para eu chegar a 260 mil inscritos aqui no YouTube. Só faltam 100 corintianos, hein? Eu creio que pode ser nesse pós-jogo aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição, tá? Faltam só 100 corintianos para eu bater a meta aí de 260 inscritos. Olha só, o Corinthians não merecia tomar o gol no início do segundo tempo. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, marcou alto o time do Fernando Diniz, e quando você marca alto, você tem grande chance de sair vitorioso contra os times do Fernando Diniz quando você marca alto. O Dorival, ele colocou os laterais para subirem, ele colocou velocidade nos contra-ataques, tanto com o Mateuzinho como o Bidu, e tinha hora que ele liberava os dois laterais, ele segurava o Ranieri e liberava os dois laterais jogando como alas. Por exemplo, vou te dar um exemplo provando que ele liberava os dois. Teve um lance que foi de lateral para lateral. O Bidu cruza a bola rasante na área e o Mateuzinho, em vez de chegar batendo, chutando, ele tenta dar o peixinho. E aí perde um gol ali incrível, tá? Então, o Corinthians apostou na velocidade dos dois laterais, na vontade do Guinegão, e o Kaique prendendo a bola um pouquinho, né? Dando aquelas ensaboadas dele. Enfim, também é muito melhor, né, velho? A gente vê Kaique e Guinegão. A gente falou isso durante a semana toda aqui, né? 260 mil, né? 260 mil. Muito obrigado, 4 mil simultâneos, estamos juntos aí, deixa o like. É muito melhor ver, né, Guinegão e Kaique do que
do que a gente vê Romero e Tales. Cara, o Corinthians faz um lado esquerdo muito bom, velho. No primeiro tempo eu gostei. Kaique, Bidu e um que encostava ali para fazer uma triangulação. Então é assim, o futebol hoje, a característica do futebol hoje é armar com linha de 3 e fazer triangulações. Os treinadores que fazem isso, na verdade a maioria faz isso, né? Era uma coisa até da NBA, né? Daquele timaço lá do Chicago Bulls, né? Aquela coisa de fazer os triângulos, né? Para você armar jogo. E o Corinthians hoje estava armando assim. O Dorival gosta disso. Lado esquerdo, fazia Bidu, Kaique, e aí encostava o Guinegão, ou encostava o Bidon, ou encostava o Maicon ali, né? Tanto que teve 2 jogadas nesse triângulo, de Bidon, Kaique e Maicon. Numa delas o gol, né? Toque do Bidon, o Maicon chega e fila para pedir desculpas, fila para pedir desculpas, fila para pedir desculpas, Maicon foi lá e caixa, Maicon foi lá e caixa, Maicon foi lá e caixa, deu a chapada e caixa. É gol do Corinthians, meu irmão. Corinthians jogando, e o Corinthians poderia ter feito mais um com o Maicon, de novo, triangulação ali do lado esquerdo, né, de Bidu para Bidu de novo, para Maicon finaliza, quase. Depois o Corinthians teve outra chance, triangulação no mesmo setor, ali era a mina, o Bidon vai, erra ali, o cara até chega travando, enfim, e o Bidon não faz o gol, porque poderia já ter matado o jogo no primeiro tempo, a gente poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Você não vai se recordar de muita jogada perigosa do Vasco no primeiro tempo, talvez aquele chute do Felipe Coutinho. Eu comi pudim hoje, não tô um milhão, acabei de comer um pedaço de pudim, eu fico alucinado pra falar. E o Felipe Coutinho faz aquela finalização, o Hugo Souza ali, né? Talvez foi o único lance, né? O Marcelo Siqueira aí, ó, pede o likezão aí, Samir, tamo junto aí, Siqueirão, vambora. Boa noite, Samir, finalmente tiramos a barriga da miséria, verdade, Júlio, vambora, tá? Vambora. E aí o Corinthians vence o primeiro tempo por 1-0. Segundo tempo, repito, início do segundo tempo, foi ridículo, né, aquele pênalti. Enfim, se não foi ridículo pelo, né, se não foi ridículo pelo árbitro, foi ridículo pelo André Ramalho. Eu observo muito bem o jogo. O jogo estava 0-0, o André Ramalho deu um passe ali na saída de bola de graça pro Vasco. Quase a gente toma o gol. O André Ramalho vem colocando o Corinthians em situações delicadas. O André Ramalho está querendo entregar a paçoca. O André Ramalho está querendo lascar com nós, tá? Essa é a verdade. Essa é que é a verdade, tá? Enfim, e aí no segundo tempo acontece aqui, né? Aí vem, né, o Vasco faz o gol, Dorival vai lá e mexe. Ó, gente, muitos que ficam pedindo a cabeça do Dorival Júnior, nós estamos falando de um técnico que não recebeu os reforços que ele queria, transfer ban, que quando teve, as 2 únicas vezes que teve o trio, Garro, Yuri e Memphis, eliminou o arquirrival Palmeiras na Copa do Brasil, um time todo remendado e o time arrumadinho. O Corinthians sofreu empate por conta do individual. O time estava arrumadinho em campo, tá? Dorival ajustou esse time do Corinthians redondinho e não joga num esquema só, não é previsível, tá? Isso que eu acho interessante. E aí no segundo tempo, quando o Corinthians toma o gol, o Dorival mexe rapidinho no time. Ele vem com o Rian, que eu não suporto, mas fazer o quê? Né? É a vida, é o que tem pra hoje. Ele vem com o Vitinho, que eu acho fraco, enfim, isso é fraco, esse é fraco, eu não pagaria 1 milhão por mês nele, fraco, joga nada. Tudo bem, pode aí nos ajudar a fazer gol de classificação. O futebol é assim, tá? O futebol é assim, tá totalmente fora de forma. E o Garro, né? Claro, o principal deles, ele coloca o Garro em campo. E aí as coisas mudam, né? Porque o Garro é diferente. Eu fico irritado com o Garro, não vou negar, porque além de jornalista, sou torcedor e tenho direito, né? Mas, pô, eu não vou negar que o Garro é um jogador, aliás eu brigo com o Garro porque eu quero ver ele em campo, porque o Garro tem uma lesão crônica no joelho, que vários jogadores na carreira têm e jogam até o fim de suas carreiras, tá certo? Tem uma frase que o Renato Augusto falou, né? Eu tenho dor desde os 8 ou 12 anos, não sei, que eu jogo bola. O jogador sempre joga com alguma dor. Aliás, nós, brasileiros e trabalhadores, sempre também convivemos com dores. É a vida. E me irrita ver o Garro pedindo para ser poupado, ver o Garro reclamando que não consegue fazer 3 jogos. Beleza, é o caso do Memphis. O Memphis em campo, pô, eu gosto muito do Memphis em campo. O Memphis custando 6 milhões por mês me irrita. E o Garro reclamando me irrita, mas o Garro em campo me agrada. E aí no segundo tempo entra o Garro, o Corinthians mantém o mesmo esquema, tá? 4-1-4-1, com o Guinegão lá na frente. Ele põe o Vitinho na esquerda, a gente perde um pouco de velocidade, mas nem tanto, porque o Kaique também não tem um forte a velocidade. O Rian passa ali
o Ranieri continua jogando entre as linhas, por dentro joga o Rian e Garro, e o Bidon vai pro lado direito. Isso que é incrível, né? O Bidon melhorou jogando aberto na direita, e eu sou crítico de ver o Bidon jogando aberto, mas é um futebol, velho, fazer o quê? E o Corinthians, né, nesse sistema, cara, aí você tem que elogiar o Dorival, velho, porque com o Ramon não era assim, com o Antônio Oliveira, é difícil hoje em dia os treinadores ficar liberando lateral que nem louco. Lembra que a gente falava, pô, qual o problema desse Mateuzinho? Qual o problema do Fábio? O que tá acontecendo que esses laterais nossos não passam do meio campo? É proibido? Não, é o treinador, velho. É o treinador. E a gente só marcou o segundo gol importantíssimo, cara. Guarda aí. A gente tem que entender que futebol é assim. Muito obrigado aí. Dedo no like, chegando a 5 mil 5 mil simultâneos, tá? 5 mil simultâneos. Muito obrigado aí pelo carinho. A gente só marcou o segundo gol porque o Dorival dá liberdade para os laterais atacarem. O Garro dá o chute, o goleiro faz bem a defesa e o Mateuzinho tá lá dentro da área, na linha de fundo, para fazer o cruzamento pro Guinegão chegar cheio de paixão. E aí, meu irmão, cata lá, né, o Jardim? Pega lá, ticatá. Aí o Guinegão, meu irmão, pôs pra dentro, estilo Wagner Love, né? O Guinegão tá me lembrando o Wagner Love, pra quem tá chegando agora na audiência, né? Rotativa do canal Café do Setorista, o pessoal falou que tem pouco like, hein? Pô, velho, então, a gente faz aquele pós-jogo maravilhoso, né? Aquelas análises, e eu tô sem moral no like. Me ajuda no like aí, gente, por favor, tá? É esse joinha aqui, não custa nada, né? Peço pra vocês aí me ajudarem. Salve, fiel corintiana. E o que dizer do Gui, né, fiel? O Gui, ele tá com 2 jogos e 2 gols aí pelo Corinthians, tá? Taxa de 100% aí de gols em partidas do Corinthians, tá? Porque é o seguinte, né, gente? O Dorival Júnior, ele, historicamente falando, sempre se deu bem quando o elenco dele é mais jovem, né? Então, quanto mais jogadores jovens tiverem no elenco dele, né, que estão mais dispostos aí a ouvir, a aprender, a correr muito aí, a se esforçar, melhor é a performance do Dorival enquanto técnico, né? Isso aí o próprio Samir Carvalho já falou várias vezes, né? E eu tô aqui reafirmando, tá? Porque o Gui Negão, ele é prova disso. Então, já é hora de dar tchau para Romero, tá? Romero aí já era, não tem mais o que fazer, beleza? Não vale a pena renovar com ele esse ano. E tem que focar na base aí mesmo, tá? Ou então em jogadores jovens aí também de fora, né? Quando o transformar acabar. Que dá próximo, né? Deve acabar após as eleições aí que acontecem hoje, né? Mas enfim, né, fiel? Guinegão jogando muito aí, muito sucesso aí pra ele e pra o Timão, né, gente?